O Conselho Nacional de Secretários de Saúde reagiu com veemência e indignação à declaração do empresário Carlos Wizard, futuro secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Wizard disse ao jornal O Globo que a pasta está recontando o número de mortos pela Covid-19 porque os dados atuais são fantasiosos ou manipulados e acusou estados e municípios de inflar os números para conseguir mais recursos públicos federais. O presidente do Conselho de Secretários, Alberto Beltrame, chamou as afirmações de levianas e disse que o governo tenta dar invisibilidade aos mortos pelo coronavírus. Segundo Beltrame, uma medida autoritária, insensível, desumana e antiética. Vamos falar ao vivo com o repórter Vinícius Leal, que está em Brasília. Vinícius, boa tarde para você. Boa tarde para você, Márcio. Boa tarde a todos. Como o Márcio acabou de dizer aí, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde reagiu com indignação às declarações de Carlos Wizard. Eu vou ler aqui a nota que o presidente do Conselho divulgou sobre o assunto. O CONAS repudia com veemência e indignação as levianas afirmações do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard. Ao afirmar que os secretários de saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais orçamento, o secretário, além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas famílias. A tentativa autoritária, insensível, desumana e antiética de dar invisibilidade aos mortos pela Covid-19 não prosperará. Nós e a sociedade brasileira não os esqueceremos e tampouco a tragédia que se abate sobre a nação. Ofende secretários, médicos e todos os profissionais da saúde que têm se dedicado incansavelmente a salvar vidas. O Wizard menospreza a inteligência de todos os brasileiros, que num momento de tanto sofrimento e dor, veem seus entes queridos mortos tratados como mercadoria. Sua declaração grosseira, falaciosa, desprovida de qualquer senso ético, de humanidade e de respeito, merece o nosso profundo desprezo, repúdio e asco. Não somos mercadores da morte. A vida é nosso maior valor, com ela não se negocia, relativiza ou transige. O povo brasileiro é forte e resiliente, seguiremos a seu lado e juntos para preservar sua saúde e salvar vidas. Alberto Beltrame, presidente do CONAS. Ele que também é secretário de Saúde do Estado do Pará, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Essa manifestação foi uma resposta ao que o empresário Carlos Wizard disse ontem em entrevista ao jornal O Globo. O empresário, que é citado como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, diz que a pasta está recontando mortos pela Covid-19 porque, abre aspas, o número que temos hoje está fantasioso ou manipulado. Tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como Covid. Fecha aspas. Especialistas em saúde, integrantes do Poder Judiciário e do Legislativo têm criticado fortemente a estratégia do governo de retardar a divulgação dos dados sobre a pandemia do novo coronavírus. Fontes do Ministério da Saúde disseram que essa foi uma ordem vinda direto do Palácio do Planalto para dificultar essa divulgação, atrasar por causa dos crescentes números e casos de mortes. Vamos assistir a essas reações e essa nova forma de divulgação tardia na reportagem do Vladimir Neto. A plataforma do Ministério da Saúde, que trazia todas as informações da série histórica da Covid-19, saiu do ar ontem à noite e não voltou até agora. O Ministério não informou o motivo. Ontem, pelo terceiro dia seguido, o Ministério divulgou os números da pandemia mais tarde, desta vez às 9h40 da noite. Além disso, o formato do boletim do Ministério vem mudando. Primeiro, ele informava com o mesmo destaque e cores vivas o número de casos confirmados, os novos casos registrados nas últimas 24 horas, os óbitos confirmados e os novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. Depois, o número de casos e de mortes registradas nas últimas 24 horas perdeu espaço. Passou a ficar desse jeito, pequeno, ao lado, sem muito destaque. Agora, o total acumulado de casos e de óbitos não aparece mais. O boletim informa apenas os registros de novos casos e mortes nas últimas 24 horas, nos estados e no país, além da estimativa de recuperados no mesmo período.
Hoje, numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a mudança na divulgação de informações do Ministério da Saúde sobre a epidemia da Covid-19 no Brasil e confirmou que o governo alterou o protocolo. Em vez de publicar as informações às 19 horas, como fez nas últimas semanas, agora os dados diários só serão liberados às 10 da noite. Na rede social, o presidente afirmou que, abre aspas, o Ministério da Saúde adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19 e que as rotinas e fluxos estão sendo adequados para garantir a melhor extração dos dados diários, o que implica em aguardar os relatórios estaduais e checagem de dados. Para evitar subnotificação e inconsistências, o Ministério da Saúde optou pela divulgação às 22 horas, o que permite passar por esse processo completo. A divulgação entre 17 horas e 19 horas ainda havia risco de subnotificação. Fecha aspas. Os atrasos e as mudanças na forma de divulgação das informações sobre a pandemia também provocaram críticas e reações de diferentes setores da sociedade e de outros poderes. A Associação Brasileira de Imprensa disse que, enquanto o número de mortos e contaminados atinge níveis recordes no país, ceifando a vida de milhares de brasileiros, o governo de Jair Bolsonaro opta por dificultar o acesso a informações sobre o avanço da doença. A nota critica ainda a suspensão das entrevistas coletivas diárias e diz que o Ministério da Saúde passou a atrasar a divulgação dos dados na tentativa de calar a imprensa por meio do adiantado da hora. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse em uma rede social que cogita propor ao TCU e aos tribunais de contas estaduais que requisitem e consolidem os dados estaduais para divulgação até 18 horas. A vice-presidente da Comissão Mista do Congresso que acompanha o coronavírus quer convocar o ministro interino da Saúde para dar explicações. É perigoso o atraso na divulgação de dados pelo governo sobre a Covid-19. Não há qualquer justificativa para isso. A transparência é essencial para se combater a doença, principalmente agora, com os números de infecção e óbitos crescentes. Não se pode imaginar ou permitir qualquer manipulação nesta área. Seria crime de responsabilidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se o governo continuar atrasando a divulgação, o Congresso vai criar um sistema próprio com as secretarias estaduais de saúde para atualizar os números. A Câmara com certeza vai trabalhar com os estados, vai trabalhar com a sociedade civil. Nós temos que organizar de algum jeito as informações para a sociedade. O ideal é que o governo restabeleça isso o mais rápido possível. Espero que nos próximos dias o ministro da Saúde compreenda que informar é fundamental para a sociedade brasileira, principalmente no mundo tecnológico, no mundo com tanta tecnologia. A gente omitir informação parece que é um erro muito grande. Ontem, sobre os atrasos na divulgação de dados sobre a pandemia, sem que ninguém fizesse qualquer menção a nenhum órgão de imprensa específico, o presidente disse, abre aspas, acabou matéria do Jornal Nacional, fecha aspas. Depois, o presidente alegou que o atraso se devia à necessidade de pegar os dados mais consolidados, mas não explicou por quê. Por mais de 70 dias, foi possível consolidar os dados mais cedo e nem porque os números que são divulgados às 10 da noite constam de uma planilha que atualiza dados até às 7 horas da noite. Em seguida, como faz habitualmente, Jair Bolsonaro criticou o jornalismo da Globo e acrescentou, abre aspas, ninguém tem que correr para atender a Globo, fecha aspas. Sobre o que disse o presidente, a Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas, o público saberá julgar se o governo agia certo antes ou se age certo agora. Saberá se age por motivação técnica, como alega, ou se age movido por propósitos que não pode confessar mais claramente. Os espectadores da Globo podem ter certeza de uma coisa, serão informados sobre os números tão logo sejam anunciados, porque o jornalismo da Globo corre sempre para atender o seu público. Fecha aspas.